Uma inesperada cooperação militar emergiu no cenário global, com a integração de tropas norte-coreanas às operações russas na região de Kursk, no contexto da prolongada crise ucraniana. Esse movimento não apenas marcou uma mudança significativa na dinâmica do conflito, mas também desafiou as expectativas da comunidade internacional ao adicionar um elemento de complexidade estratégica. A parceria entre Moscou e Pyongyang vai além do apoio tático, representando uma aliança multifacetada que reconfigura as linhas de influência no tabuleiro geopolítico global. Ao contrário das táticas tradicionais da Rússia, que costumam se basear em poder de fogo e desgaste gradual, a contribuição norte-coreana trouxe uma abordagem inovadora e imprevisível para o campo de batalha. Operando com destacamentos pequenos e ágeis, compostos por soldados altamente treinados, essas unidades executam manobras de ataque simultâneo em diferentes direções, causando desorientação e desorganização nas forças ucranianas. Essa estratégia tática de ação rápida e coordenada não apenas minou as defesas adversárias, mas também expôs sua vulnerabilidade a métodos de guerra não convencionais. Estima-se que Pyongyang tenha destacado milhares de combatentes para apoiar as operações russas, muitos deles provenientes de unidades de elite especializadas em infiltração e combate em terrenos adversos. Essas tropas, conhecidas por sua resiliência física e psicológica, têm desempenhado um papel central na consolidação de posições estratégicas em Kursk. Relatos locais indicam que esses soldados, equipados com armamentos leves e veículos de alta mobilidade, estão redefinindo a dinâmica do conflito com táticas que enfatizam eficiência e surpresa. No entanto, o impacto dessa colaboração não se limita ao campo de batalha. A aliança entre Rússia e Coreia do Norte desperta preocupações globais, principalmente devido à possibilidade de trocas tecnológicas em áreas sensíveis, como sistemas de mísseis e armamentos nucleares. Além disso, o fortalecimento desse eixo de cooperação militar e econômica representa um desafio direto às sanções impostas pelo Ocidente, evidenciando a capacidade de ambos os países de encontrar alternativas para contornar o isolamento internacional. Os especialistas em segurança global apontam que essa parceria estratégica pode alterar significativamente o equilíbrio de poder na região e além. A presença norte-coreana em um conflito europeu marca um precedente preocupante, pois destaca a crescente interdependência entre regimes que compartilham objetivos comuns de resistência às pressões ocidentais. Esse alinhamento também sugere um aprofundamento da cooperação em outros domínios, como comércio alternativo e avanços tecnológicos. Em Kursk, a eficiência tática dos norte-coreanos tornou-se evidente em sua capacidade de neutralizar pontos fortificados e interromper linhas de abastecimento ucranianas. Testemunhas locais relatam que as ofensivas são conduzidas com precisão cirúrgica, utilizando tanto infiltrações silenciosas quanto ataques rápidos e devastadores. Essa combinação de mobilidade e força concentrada ampliou a vantagem territorial russa, reforçando a percepção de que as forças ucranianas enfrentam crescentes dificuldades para conter a ofensiva. A parceria Rússia-Coreia do Norte também lança dúvidas sobre as estratégias diplomáticas globais. A possibilidade de uma colaboração militar prolongada e de amplo espectro entre esses dois países desafia as políticas tradicionais de contenção do Ocidente. Além disso, a resistência conjunta contra as sanções econômicas levanta questões sobre a eficácia das medidas punitivas e sobre como as potências ocidentais podem responder a esse novo paradigma. Enquanto isso, o papel de Pyongyang no conflito ilustra um cenário mais amplo de reconfiguração geopolítica. A presença norte-coreana não é apenas um símbolo de apoio militar, mas também um lembrete do potencial de alianças inesperadas que desafiam a ordem estabelecida. Esse desenvolvimento ressalta a necessidade de adaptação das estratégias diplomáticas e militares, enquanto o conflito na Ucrânia continua a moldar os rumos das relações internacionais. Enquanto isso, no campo de batalha, as consequências da parceria entre Rússia e Coreia do Norte se tornam cada vez mais evidentes. Relatórios recentes apontam que a infraestrutura ucraniana na região de Kursk está sofrendo danos significativos, com
São ataques que não apenas desestabilizam os sistemas de defesa, mas também comprometem setores essenciais para a sobrevivência da população local. Rodovias, linhas ferroviárias e centros logísticos foram alvejados, provocando interrupções severas no transporte de suprimentos e na evacuação de civis. A pressão sobre a população civil tem crescido exponencialmente, com milhares de pessoas deixando suas casas em busca de refúgio em áreas menos vulneráveis. Imagens dramáticas mostram longas filas de veículos carregados com pertences básicos, enquanto trens lotados partem para regiões mais seguras, evidenciando o impacto humano do conflito. Refugiados relatam que a presença das tropas norte-coreanas trouxe um novo nível de imprevisibilidade ao campo de batalha, complicando ainda mais a já difícil tarefa de sobrevivência em meio ao caos. No âmbito militar, a tática de ataques rápidos e coordenados, característica das forças norte-coreanas, tem causado um desgaste significativo nas tropas ucranianas. Especialistas afirmam que a habilidade dessas unidades em se adaptar rapidamente às condições do terreno, aliada ao uso de armamentos modernos e estratégias não convencionais, está criando um cenário de desvantagem tática para Kiev. A combinação de ações ofensivas precisas e o elemento surpresa continua a desarticular as defesas ucranianas, forçando as forças locais a recuarem e reorganizarem suas linhas de defesa sob intensa pressão. Essa situação crítica não passou despercebida pelas lideranças ocidentais, que agora se veem diante de decisões complexas. Em reuniões emergenciais, líderes da União Europeia e dos Estados Unidos discutem a possibilidade de intensificar as sanções econômicas contra a Rússia e aumentar o fornecimento de equipamentos militares sofisticados à Ucrânia. Contudo, o crescente alinhamento estratégico entre Moscou e Pyongyang levanta dúvidas sobre a eficácia dessas medidas. Analistas apontam que a resiliência econômica demonstrada por ambos os países, com apoio indireto de outras nações asiáticas, pode minar os esforços do Ocidente para isolar a aliança, enquanto uma facção de líderes defende uma resposta mais assertiva, incluindo sanções adicionais e envio de tropas para reforçar as fronteiras da OTAN. Outra corrente enfatiza a necessidade urgente de buscar uma solução diplomática. Esses defensores da diplomacia alertam que uma escalada descontrolada do conflito poderia ter implicações catastróficas, tanto para a estabilidade regional quanto para o equilíbrio global. Contudo, encontrar um terreno comum entre as potências envolvidas parece cada vez mais desafiador, especialmente em um contexto de desconfiança mútua e agendas conflitantes. Além disso, o fortalecimento das alianças no Oriente está remodelando as estratégias geopolíticas tradicionais. A crescente colaboração entre Rússia e Coreia do Norte demonstra que as potências orientais estão dispostas a desafiar abertamente as normas estabelecidas pelo Ocidente. Essa nova configuração geopolítica levanta questões sobre o futuro da ordem internacional, uma vez que países como China e Irã também podem se sentir encorajados a adotar posturas mais assertivas em seus próprios conflitos regionais. No meio dessa complexidade, o povo ucraniano continua a enfrentar os impactos devastadores do prolongamento do conflito. Organizações humanitárias relatam dificuldades em atender às necessidades básicas das populações deslocadas, com falta de alimentos, medicamentos e abrigo adequado. Enquanto isso, o inverno rigoroso se aproxima, aumentando ainda mais a urgência de soluções para minimizar o sofrimento humano. Com a guerra entrando em um novo capítulo, o futuro permanece envolto em incertezas. As ações tomadas pelas potências globais nas próximas semanas determinarão não apenas o rumo do conflito em Kursk, mas também os caminhos das relações internacionais em um mundo que se encontra cada vez mais polarizado. A pergunta que persiste é se haverá espaço para a diplomacia triunfar antes que o custo humano e político ultrapasse todos os limites. Com isso, o que está em jogo vai muito além da região de Kursk ou mesmo do conflito na Ucrânia. Trata-se de uma redefinição do equilíbrio de poder global, onde alianças inesperadas e táticas inovadoras desafiam as normas estabelecidas. O que acontecerá nos próximos capítulos desta história ainda é uma incógnita, mas uma coisa é certa: o impacto desses desdobramentos moldará profundamente a geopolítica internacional por décadas.